Ora então, bom dia, cá estamos nós para mais uma história, desta vez neste local maravilhoso que é a Mata Municipal do Bom Barral, para contar uma história que tem a ver com os afetos mais uma vez. Esta história foi pensada ser contada hoje aqui, neste cenário do Mandamata e com esta companhia, que é a minha própria neta, para celebrar e para ser contada no Dia dos Avós. O Dia dos Avós é dia 26 de julho, portanto agora mesmo, está mesmo a acontecer, e é um dia que eu acho muito importante para os avós celebrarem os afetos e para os avós perceberem que ser avó ou avô é muito mais do que às vezes tratar só do seu neto, a comidinha pronta, que é muito importante e é muito bom os afetos que se passam através dos sabores e dos cheiros, mas também o importante que é um avô brincador, um avô que brinca, um avô que passeia, um avô que passa a sua história através dos passos e através das brincadeiras, vai passando e vai contando a história aos seus netos. Então, lembrei-me pegar em 3 fatores principais, principal de todos, a minha própria neta, uma das 8 netas, depois um sítio onde eu fui feliz e continuo a ser, que é esta linda mata. Eu nasci aqui, como tantos de vós, e esta mata é um pulmão, é uma floresta de gigantes linda, que faz parte da minha história e da história de tantos que neste momento estão aqui a ouvir-me. E depois também contar uma história de quem sabe destas temáticas. Isabel Stilwell é a autora da história. É uma história que se chama Histórias para os avós lerem aos netos, e é uma história que tem várias histórias, no fundo é uma compilação de histórias, em que a preocupação principal é passar esta ideia. O avô que brinca, o avô que acolhe os seus netos quando eles magoam o coração, porque o coração às vezes também tem nódoas negras, o avô que cuida, mas também o avô que sai, que tenta que os netos não fiquem fechados em casa e que percebam que a natureza é uma grande aliada. A natureza, os pássaros, as árvores, que grandes amigos de brincadeira. E então é esta história que eu sugiro que os avós a tenham em casa, que se puderem requisitem na biblioteca aqui de Bom Barral ou noutra qualquer, que se quiserem comprar, que o façam, que os meninos que estão a ouvir esta história e que se lembrem, olha, o que é que havemos de dar, quando os pais perguntam, o que é que havemos de dar ao avô, à avó, se lembrem, olha aquele livro tão engraçado da Isabel Stilwell, que até foi contado na Mata. Portanto, aqui fica a sugestão, uma sugestão de leitura para o Dia dos Avós, e de tantas histórias que são aqui contadas, eu escolhi exatamente esta, que é uma história-jogo, chama-se O Jogo da Árvore. Escolhi esta porque, como falei, o jogo da árvore permite ser contado aqui na Mata do Bom Barral, junto a estas árvores. A minha neta Graça vem aqui equipada, com os seus binóculos, para observar bem a natureza, os pássaros que aqui andam, as árvores lindas que aqui estão, e portanto vamos tentar com ela e com a ajuda dela contar esta história muito melhor ilustrada. E então vou começar a ler. O Jogo da Árvore. Vou contar-vos uma história passada na floresta, mas primeiro eu preciso saber se vocês conhecem o jogo Eu e as Árvores. Não conhecem, pois não? Bem me parecia. Bom, este jogo fui eu que o inventei, para falar a verdade, e só o contei ao meu avô. Só o meu avô é que sabe que ele existe. Mas como eu acho muito giro e não gosto de guardar as coisas que gosto de boas todas só para mim, eu vou explicar como é que ele se joga. Como diz o jogo é jogado só por mim e pelas minhas árvores. E eu chamo as minhas porque são as que vivem ao pé da minha casa. Mas é claro que elas não são só minhas, elas são delas. Mas às vezes sinto mesmo como se fossem minhas. O jogo é muito simples. É só correr de árvore em árvore e tentar abraçá-las, uma
Umas são fininhas e são fáceis de abraçar, outras são largas e eu não consigo juntar os braços. E o jogo é contar em quantas árvores se conseguem abraçar. As árvores que eu não consigo chegar e juntar a mãozinha uma à outra, eu chamo de gordas. As que eu consigo abraçar, chamo de fininhas. Normalmente, ao pé onde eu vivo, o jogo acaba por dar 14 gordas e 5 fininhas. Mas o meu avô já me disse que o número vai mudar. E se eu continuar a jogar, porque os meus braços vão crescer, um dia aquelas que eu não conseguia abraçar, vou passar a conseguir fazê-lo, e as outras até lhe dou 2 voltas se forem preciso. Um dia eu estava a brincar, eu e as árvores, e vi uma árvore que tinha sido lascada por um linhador. Não a tinha cortado completamente, mas tinha dado um pequeno corte num dos lados. Fiquei tão triste quando vi aquele corte, que mesmo sem querer, comecei a chorar. Era uma das minhas amigas gordas. Quem é que se tinha atrevido a magoá-la? Enquanto eu chorava, dei-lhe um abraço sentido. E não foi um abraço rápido, como normalmente fazia quando estava a jogar, mas foi um abraço mesmo forte. E ela, esta parte vocês não vão acreditar. Nunca ninguém acredita. Acho que só quem acredita é o meu avô. O meu avô acredita em tudo o que eu digo. Mas olha, eu acho que ela, acreditou que eu estava a dizer a verdade. Abraçou-me de volta. Vocês não estão a acreditar. Estão mesmo a ver, vocês estão-se todos a rir. Olha, uma árvore agora a abraçar-me de volta. Acreditem que ela abraçou-me de volta. Abraçou-me. Olha, estão a ver ela abraçar-me de volta? Pois porque me abraçou. Abraçou-me de volta com os seus 2 ramos completamente à minha volta. Estão a ver? E como se ainda pudessem imaginar, acho que até me disse num tom muito baixinho: obrigada, minha querida. Sabes, não te preocupes, não me doeu muito. Foi rápido. E agora, ainda mais rápido, vou ficar boa. Agora, não me voltes a chamar gorda. Na gorda é que não. Não gosto de ser gorda. Tu gostas de ser gorda? Gostas de ser gorda? Não. Olha, eu também não gosto de ser gorda. Então, não te preocupes aqui com a minha ferida. Mas lá gorda é que tu não me chames. Nunca eu tinha ouvido ninguém, a não ser os humanos, a falar. Mas como sou muito inteligente, pelo menos é aquilo que o meu avô me diz, e se nós conseguimos aprender a falar a língua das pessoas em estrangeiro, por que é que nós não podemos aprender a falar a linguagem das árvores? Já pensaram nisso? Os meninos pequeninos, ora, já falam inglês nas escolas, falam francês, falam espanhol. Então, e por que é que nós não estamos atentos às árvores para conseguir entender a falar a língua delas? Bom, até eu que sou pequena consigo dizer obrigada em espanhol. Sabes dizer obrigada em espanhol? É parecido com o teu nome, como te chamas? Graça. Então, exatamente. Obrigada em espanhol diz gracias. Ora, se a Graça sabe dizer gracias em espanhol, se calhar também consegue aprender a linguagem das árvores, quem sabe? Bom, suspeito mesmo que as árvores já sabem falar há muito tempo, mas não têm paciência para as nossas conversas. Ou estas são mais cuidadosas com as palavras do que nós. Porque há pessoas como eu, que falo pelos cotovelos. E as árvores têm lá paciência para me estar a ouvir. Ou estão, porque sabem que eu estou a contar uma história, é sobre elas, estão aqui com alguma atenção. Porque normalmente elas não gostam nada com pessoas tarará, como eu, que falo muito. A Graça também não gosta de pessoas muito conversadoras, pois não? Pois não. E é a mesma coisa com as árvores. Mas vamos adiante para a história. E então, esta história eu já sei. Claro, diz a árvore, conta, mas acaba lá com a conversa e conta a história, continua. E quando a árvore me dizia isto, eu olhei para cima e consegui olhar a boca e os olhos da árvore. Tinham os olhos queridos e um sorriso simpático. As árvores, de repente, olhando bem lá para cima, para os olhos da árvore, até me pareciam os olhos da Dona Alzira.
a Dona Alzira é a senhora que toma conta de mim. E ela era querida, querida, olha, tão simpática, eu acho que era mais simpática que a árvore, mas não sei, provavelmente tão simpática como a árvore. Pronto, não vai ela ficar zangada e depois para a próxima não nos quer aqui ouvir contar histórias. Bom, a Dona Alzira é um bocadinho mais magrinha, mas mesmo assim ainda não gosta que lhe digam que é magra. Esta coisa dos magros e dos gordos é complicado. Os magros não gostam que a gente diga é magrinha, é fininha. Os gordos também não gostam nada, ficam ofendidos quando dizemos ó gorda. Bom, o melhor é falarmos assim, são fininhas ou são menos fininhas. Vamos ver. Bom, pena os humanos não terem as nossas regras. E às vezes até parece que não têm mesmo regras nenhumas. E a árvore estava a dizer à menina, se os humanos tivessem as nossas regras, não nos magoavam o coração, nem nos faziam nódoas negras, como o lenhador me fez aqui ao fazer este corte. Mas o melhor é pensar que mesmo os cortes também se conseguem cuidar. E a menina que não chore mais, porque vai tudo remediar-se. Eu estou bem, eu estou aqui pronta para brincar e vamos tentar não nos magoar uns aos outros. E assim foi. Foram ver o sol e quando estava quase o sol a ir para a cama, dormir, a árvore fez uma coisa muito engraçada. Pegou a menina pela cintura e foi ajudando a pegar, a subir de ramo em ramo, até estar sentada no ramo mais alto. E ali sentada no ramo mais alto, eu estou a contar, eu vi, mas a menina viu o mais belo pôr do sol que alguma vez tinha visto. Conseguia ver por cima de todas as árvores, porque esta minha amiga eram umas árvores das gordas, bom, não vou dizer, das altas. O sol já estava a desaparecer no horizonte, quando lá de cima comecei a ouvir o meu avô a chamar-me de casa. Matilde, Matilde! Já está a ficar escuro, onde te meteste? E a árvore disse, Matilde, é melhor ires. E pôs-me no chão. Eu, antes de começar a correr para casa, ainda lhe perguntei, árvore, acho que eu posso contar isto às pessoas? Sabes, eu não sou lá muito boa a guardar segredos. Achas que eu posso contar às pessoas que tu falaste comigo? Achas que eu posso contar às pessoas tudo aquilo que tu me ensinaste aqui hoje? E ela, no meio do riso, olhou para mim a rir e disse, claro que podes, Matilde. Eu duvido é que alguém acredite. E volta sempre aqui. Olha, volta sempre que tu quiseres. E olha, já agora, quando voltares, não me chames é de gorda. Gorda é que não. E ao dizer isto, piscou-me o olho. Eu sabia que muitos não iam acreditar, mas não sei, não me importa. O que me importa é que eu sei que isto foi verdade. E vitória, vitória, assim termina esta história. Como perceberam, esta história vai dar origem a um jogo que vai ser jogado por algumas crianças aqui neste espaço, que, tal como iniciámos na conversa, como falámos no início da conversa, que eu sugiro que seja jogado por muitos mais avós com os seus netos aqui neste espaço ou noutro espaço. E é um jogo que é este mesmo, abraçar as árvores, ver quantas consegue abraçar, registar num caderninho. A minha neta tem 7 anos, ou o meu neto tem 7 anos, abraçou e contou 3 árvores das magras e só uma das gordas. Mas se calhar no ano seguinte vem aqui e aquilo que ela não conseguiu abraçar das gordas, porque os braços cresceram, no ano seguinte já vai conseguir abraçar. E se repararem bem, estão a escrever uma história. Estão a escrever uma história do neto, de um passeio de um neto com o avô, de uma história de um espaço e numa história de vida, de uma vida vivida, de uma vida brincada, numa vida num cenário idílico como é este aqui da nossa querida Mata de Bombarral. E Vitória, Vitória, assim termina a história. Tchau, até para a próxima. Obrigada. Vamos embora? Sim. Adeus. Sim.